Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com a amada igreja. Eu poderia ir embora agora, depois desse cântico, mas ainda cabe alguns, nesses minutinhos que nós temos antes de ir para casa, ainda cabe algumas considerações a respeito do texto bíblico que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5. Tá dando para ouvir legal? Eu estou perguntando porque chego em casa, minha esposa fala: poxa, você falou muito baixo, tem que falar mais alto. Obrigado. Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Obrigado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai querido, porque a Tua presença aqui é marcante, Senhor. Como eu falei, eu poderia ir embora agora, porque eu já estaria abençoado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, que no nosso vocabulário não tem palavras para descrever o Senhor. Mas o Senhor se importa, o Senhor se interessa com os seus, tanto é que o Senhor passeia no meio dos louvores, e o Senhor aceita o louvor, Deus, do teu povo. Pai querido, neste momento nós iremos fazer algumas considerações a respeito do texto lido. Abra, Deus, o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, coroando assim, ó Deus, essa noite, este dia de manhã e agora à noite, Senhor, com a tua presença, e que possamos sair daqui, Senhor, com um conhecimento maior do que tínhamos, do que quando aqui entramos. E eu te peço isso não porque o pastor Jorge Corrêa está aqui, porque o pastor Jorge Corrêa está aqui, é apenas um detalhe, Senhor, porque nós viemos aqui para ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, amém, Senhor. Irmãos, a palavra pacificador, ela vem da fusão de duas palavras latinas, pax, paz, e facere, fazedor. Logo nós temos aqui o fazedor, bem-aventurado, o fazedor de paz. Porque, e dentro disso, nós começamos a pensar, quando nós lemos assim na primeira lida, na primeira vez, tem-se a impressão, pelo menos eu tive a impressão, de que esse pacificador seria aquele da turma do deixa disso. Mas nós vemos pela origem da palavra que esse indivíduo, que Jesus diz que feliz é esse indivíduo que promove a paz, é aquele que não poupa esforços para levar a paz aonde quer que ele esteja. Uma pessoa que possui em si a força criadora de restabelecer ou estabelecer um estado ou uma atitude permanente de paz no meio de qualquer batalha. E ninguém pode ser um pacificador, ninguém pode e nem poderá ser um pacificador de outros se não for pacificador de si mesmo. E eu comecei a pensar que esse processo de pacificação, ele está ou estaria apoiado num tripé. E a primeira base desse tripé, para onde esta paz esse processo de pacificação que nós somos chamados para disseminar, ele começa primeiro tendo a paz com Deus. Parece estranho, né? Ter paz com Deus. Mas a Bíblia diz, em Romanos 5:10,
Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando inimigos. E essa inimizade, esse litígio, ele surge quando nosso vovô Adão e a nossa vovó Eva, eles desobedecem. E eles transgridem a orientação de Deus, a ordem de Deus, para que não tocassem, não comessem daquele fruto. E eles, dando ouvido à voz do encardido, do inimigo das nossas almas, eles desobedecem. Ali cria aquele cisma, aquela divisão, e aí o homem ele passa a se constituir inimigo de Deus. Houve aquela separação. E desde então, o homem ele vive separado. Por melhor que o homem seja, por mais praticante de boas obras que o homem venha a ser, ele de maneira nenhuma consegue reatar como a comunhão, o vínculo que foi rompido lá em Adão. E é importante que nós tenhamos esta paz. E essa paz nós conseguimos através do sacrifício de Jesus. Quando você e eu, nós reconhecemos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós estávamos dizendo, Senhor, por melhor que seja o meu comportamento, por melhor que seja a minha tentativa de ser o melhor vizinho que a minha comunidade possa ter, de ser o melhor marido, de ser o melhor pai, de ser o melhor colega de trabalho, isso não é suficiente para que a distância que foi criada possa ser diminuída, encurtada. Então eu reconheço o sacrifício de Jesus, eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz por mim, pagando assim aquela dívida que foi contraída. Obrigado. Lá no Éden. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Então a primeira paz que nós temos que resgatar, conquistar, é a paz com Deus. Através da confiança em Jesus, a guerra do pecador com Deus é encerrada. Por toda a eternidade. Romanos ainda, agora o versículo número 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Da sua queda até esse reconhecimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos aí a conquista dessa paz. E o outro tripé, outra parte, outra base desse tripé que eu gostaria de conversar e nós pensarmos essa noite, que compõe essa paz que nós somos conclamados como um dos serviços que nós estaremos prestando. Nós estamos aí como o tema para este ano é de serviço. E como dos vários serviços que nós prestamos, um desses é nós levarmos a paz. Como sal e luz do mundo, também está embutido aí que nós temos que levar essa paz, conquistar esta paz, haja o que houver, não medir esforços para que esta paz ela seja implementada e difundida onde nós estivermos. Porque eu ouvi e eu repito que Deus não tem outro pé a não ser o nosso, não tem outra mão a não ser a nossa. Deus, nós estamos ali no mundo e nós somos, e aí pegando o gancho com embaixadores, né? Nós somos representantes de Cristo aqui no mundo. E a outra parte da base desse tripé é a paz interior. É esse equilíbrio interior. E para isso nós temos que pensar em alguns pontos, porque muitas vezes nós conseguimos conciliar
a paz com o outro que está fora, mas muitas vezes nós não conseguimos equacionar certas questões que estão dentro de nós, e nós vivemos numa guerra constante conosco, é nós contra nós. E aí eu lembro da música do Milton Nascimento, Eu, Caçador de Mim. Vivemos nesse litígio com nosso interior, nosso homem interior. E algumas coisas nós precisamos, seria interessante, seria de bom tom nós observarmos para nos ajudar nessa conquista dessa paz interior, a paz nossa conosco. E primeiro ponto é a gratidão. Estávamos ali na casa da irmã Cristina, por conta do seu aniversário hoje, e era gratidão. O povo estava grato por mais uma primavera que Deus concedeu à nossa irmã, e concedendo mais uma primavera, tudo o que Deus fez na vida dela durante todos estes anos, estávamos gratos. E ela enumerou, ela deu testemunho de algumas das muitas coisas que Deus fez pela sua vida. É claro que se ela ficasse ali, iríamos entrar à noite, iríamos completar a semana e ela não iria lembrar. E aí nós lembramos da música do cantor cristão que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu emoldurei a capa de uma agenda por causa do seguinte dizer: é agindo com gratidão que nós reconhecemos a atuação de Deus na nossa vida. É agindo com gratidão que nós reconhecemos a atuação de Deus nas nossas vidas. Numa quarta-feira eu comentei aqui, e eu acho que alguns já sabem aquela maluquice, né? Eu falei, irmãos, que quase um mês, mais ou menos um mês atrás, eu resolvi contar quantos dias eu já vivi. E aí eu cheguei à conclusão que hoje é o dia 20.523, se eu não me engano, já contando os anos bissexto. E aí nessa brincadeira eu já sei que ano que vem vai ser ano bissexto. E eu fiquei contando, e eu olhei e comecei a pensar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. E eu entendi que eu não estou vivendo mais um dia, eu estou vivendo um dia de uma oportunidade que Deus me dá de recomeçar, de fazer alguma coisa diferente, de fazer ou refazer ou não fazer. Então, nessa busca por nós termos a paz interior, primeiro, você sendo grato pelo que Deus fez, sendo grato por tudo de bom que tem acontecido com você, porque muitas vezes quando nós não temos esse olhar, nós passamos e entendemos que tudo aquilo que acontece é uma obrigação, e muitas vezes acontece isso com Deus, parece que é obrigação de Deus nos abençoar, de tão ingrato que nós somos, e isso passa a ser grato. Outro ponto que temos que observar nessa busca pela paz interior é se livrar dos ressentimentos. Quantas vezes, irmãos, nós caminhamos ressentidos com o outro, e com o outro a coisa fica mais tranquila, porque você chegou ali e fez alguma coisa, você tem como pedir desculpa, dependendo, você tem como deletar, ou você tem como bloquear, né? Mas como é que você faz com você? Quando você está ressentido com você, alguma atitude que você tomou e que você se arrepende, que você olha para aquela, pensa naquela atitude que você tomou e fala assim: poxa, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquela atitude? E muitas vezes nós passamos e se passa anos e anos ressentidos consigo, um alto ressentimento. É importante que a gente olhe para dentro e veja se a gente não está ressentido, algum ressentimento que a gente tenha conosco. E muitas vezes as coisas não vão porque nós estamos presos ao passado, presos àquelas coisas que aconteceram e que a gente não tem como voltar lá atrás. Temos que, como prova do nosso arrependimento,
não fazemos mais. A oportunidade que Deus está dando para que você recomece, você escreva um novo capítulo na sua vida, você se livrando daquilo ali, se perdoe. E muitas vezes nós ficamos olhando para trás. E muitas vezes eu ouvi num filme, o último filme da franquia Parque dos Dinossauros. Então as personagens, elas falaram uma coisa muito interessante. Viu aí o filme? Viu? Aquela parte que a esposa eu esqueci, ela fala para outra personagem: se eu ficar olhando para trás, eu vou ficar acorrentado lá atrás. É preciso que eu olhe para frente. E muitas vezes aí eu me peguei, às vezes olhando, e eu fiz uma comparação a respeito do motorista. O retrovisor, os motoristas aqui presentes, né, é para olhar de vez em quando. Você vai fazer uma ultrapassagem, você olha o retrovisor. Você olha o retrovisor para ver se você não está empatando o trânsito. Não é isso mesmo? Mas você não dirige olhando para o retrovisor. Se acontecer isso, se fizer isso, o que vai acontecer? Ou você vai provocar um acidente, ou você vai se envolver num acidente. E muitas vezes nós ficamos assim, como que dirigindo, olhando para o retrovisor, lá atrás. E ficamos presos ali. Eu vi uma mensagem do pastor Luciano Subirá, em cima daquela... Na mensagem ele comentou a respeito daquela mulher, em que o profeta foi e ela devia. E os credores estavam ali batendo a sua porta, e para que ela pagasse, correu o risco de os seus filhos serem vendidos. E ela recorre ao profeta, e o profeta fala: o que você tem? Ela tem só um pouquinho de azeite. E o profeta falou: vai lá, pede a vizinha vasilha, pega o máximo que você puder. E fez, e aquelas... Vocês conhecem o relato, e é interessante que, à medida que ia enchendo a vasilha, ela ia colocando para trás. E o pastor falou ali, eu gostei do insight que ele teve, em que colocou para trás para que ela não ficasse inebriada com um milagre. E às vezes acontece assim conosco. Deus faz algo tremendo e nós ficamos ali para trás, presos. O culto tem sido maravilhoso. E se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos aquela tentação de tentar reproduzir aquele ambiente para que Deus reproduza aquele milagre, para que aconteça. E Deus quer nos dar algo novo. E muitas vezes nós não conseguimos ver o novo de Deus porque nós estamos presos às coisas que estão lá atrás. Estamos presos lá atrás. O quanto Deus nos usou, os milagres que nós protagonizamos. Temos que lançar isso para trás, junto com esses ressentimentos. E dentro disso nós pensamos também a questão de nos perdoar. Nesses ressentimentos, eles evoluem a ponto de nós estarmos ressentidos conosco, e nós não nos perdoamos. Nós vivemos constantemente nos martirizando por uma atitude que nós tomamos, e nós não nos perdoamos. Nós não liberamos, e às vezes nós nos preocupamos em liberar perdão. A irmã Ana estava falando de uma situação em que o Espírito Santo mostrou a ela que ela precisa liberar perdão, e ela não estava conseguindo. Mas muitas vezes nós fazemos isso conosco. Nós não nos perdoamos pelaquela oportunidade que nós desperdiçamos, pelaquela atitude que nós não tomamos, ou aquela atitude que nós tomamos que não era para tomar. E nós precisamos nos perdoar. Se perdoe. Um outro ponto que é importante nessa busca pela nossa paz interior: abolir os pensamentos negativos. Muitas vezes a nossa mente ela é invadida por alguns pensamentos negativos. Como o pessoal diz, né? Vem aquele ideia torta, né? Sobre a nossa mente. Nós temos que tomar cuidado. E aí nós nos lembramos de Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me pode dar esperança. Temos que tomar cuidado, irmãos. Os dias são maus, e nós não vigiarmos, nós acabamos também nos cercando de pessoas que acabam propiciando isso, daquele pensamento negativo,
aqueles pensamentos que nos trazem para baixo, aqueles pensamentos que não nos permitem caminhar, não permitem que nós cheguemos aonde nós sabemos que nós temos potencial para chegar e mais, aonde Deus quer que nós estejamos. Por isso que é importante, quando você tiver planos, e foi falado aqui de uma pessoa que compartilhou, foi infeliz, compartilhou com alguém que não estava preparado para ouvir e roubou os planos daquela pessoa. Então, nessa busca pela paz interior, importante vermos também. E nós agora, completando o tripé dessa paz que nós não pouparemos esforços para propagar, está a questão da paz com o outro. E nesses dias trabalhosos que nós vivemos dias, e graças a Deus esse clima beligerante tem diminuído, mas tivemos dias complicados, em que nós vimos o outro como o nosso inimigo, porque ele tinha um determinado pensamento, e nós olhávamos para ele, quando nós conversávamos com ele, e ele tinha determinado pensamento em uma determinada área, nós o víamos como inimigos, a ponto de amizades de muitos anos serem partidos, porque em determinado ponto, determinado assunto, ele pensava diferente, e houve ali um racha, amizades de longas datas, familiares, houve racha na família. Então nós temos que, nesse processo de buscarmos a paz com o outro, vemos o outro não como um inimigo, vemos o outro como alguém com quem nós temos muito a aprender. Eu penso isso em voz alta, para que eu também ouça, que é gostoso nós conversarmos com quem pensa como nós, é salutar. Mas se nós pararmos para pensar, nós crescemos muito mais quando nós pensamos com o diferente, quando nós dialogamos com quem pensa diferente, porque ele vai nos obrigar a avaliarmos e reavaliarmos o nosso ponto de vista, revermos os nossos conceitos, reforçarmos os nossos pontos de vista e mostrar aquele ponto de uma outra maneira, de uma outra ótica que nós não viríamos. É o outro que nos ajuda. E aí aquilo que eu lembro de uma frase de Santo Agostinho, que diz que na essência somos iguais, mas na diferença nos respeitamos. E lembro também de uma frase já de Karl Marx, que diz que nada do que é humano me é estranho. Temos que olhar nessa direção, o outro. E é tão interessante quando nós olhamos o outro, em contato com o outro, nós olhamos com aquele olhar de que ele é importante. Eu tenho muito que aprender com ele, apesar dele ter um pensamento completamente diferente. Na terça-feira, antes do Natal, o último passado, eu estava aguardando para ser atendido em caixa no dentista, e na minha frente chegou uma jovem senhora. Esse termo jovem senhora é para o pessoal mais antigo, né? Porque eu calculei que ela tivesse uns 40 anos, né? Mas ela era casada, tinha filha. O pessoal mais antigo usa essa expressão, né? Uma jovem senhora. Como também, né, o pessoal antigo, né, que a mulher está grávida, o pessoal diz, né? Eu acho que nem tem mais essa expressão, né? Está em estado interessante, né? Pessoal antigo. E então eu conversei com aquela moça, estávamos ali aguardando, e eu percebi que ela queria puxar assunto, né? Quando eu sento, eu já puxo algum texto para ficar lendo, e aí eu fiquei pensando comigo, eu pensei comigo, é deselegante deixar a moça falando sozinha, né? Guardei meu texto e comecei a prestar atenção, emprestei meu ouvido, e comecei a prestar atenção no que ela está falando. Irmãos, numa linguagem contemporânea, né? Quando ela liberou o sinal do Wi-Fi, nós nos conectamos. E aquilo foi uma coisa assim tremenda, irmãos. No decorrer da conversa, ela se identificou como espírita kardecista. E nós começamos a conversar, coisas nós tínhamos em comum. Ela é ansiosa igual a mim.
E eu perguntei, como é que se manifesta a tua ansiedade? Ela falou dessa maneira. Eu falei, a minha é dessa. E aí podemos trocar até particularidades a respeito da ansiedade. Aí no decorrer da conversa eu me identifiquei. E pasmem, irmãos, no final das contas quem puxou o papo sobre Jesus foi ela. Ela que tocou no papo de Jesus. Aí eu falei, pô, glória a Deus. Aí, apesar de eu ter sido encaixado, ela estava marcada, eu fui na frente. Falei com ela, o nome dela é Laís. Laís, se você estiver assistindo, Deus te abençoe, eu tenho orado pela sua vida. Eu conversei e falei, Laís, eu conversar com você foi a melhor coisa que me aconteceu, foi uma das melhores coisas que me aconteceu em 2022. E foi um presente de Natal antecipado. Fui ser atendido, foi rápido. Quando eu estava saindo, e ela já se levantou para me abraçar. E ela falou assim, eu posso? Eu falei, claro. Aí nós nos abraçamos. E aquilo aí foi marcante, irmãos, parece uma coisa insignificante. Mas uma mulher vir para abraçar um homem que ela não conhecia, aquilo para mim foi, essa cereja teve, esse bolo foi curado com 2 cerejas. A primeira foi quando eu fiz uma citação, eu conversei com ela, falei para ela um insight que eu tive a respeito do mito da caverna. E ela falou assim, eu nunca tinha visto por esse ponto. E ela falou, eu vou conversar em casa. Pelo visto ela tem um bate-papo ali em família, né? E ela ia levar essa reflexão, esse insight que eu tive para compartilhar com a sua família, o esposo e os filhos. Primeira cereja desse bolo. E a segunda foi quando ela se levantou e veio me abraçar. Ela falou, pode? Eu falei, claro. Aí nós abraçamos, eu tornei a falar para ela, falei, Laís, conversar com você foi a melhor coisa, foi uma das melhores coisas que me aconteceu em 22. E foi o presente de Natal antecipado que Deus me concedeu. Irmãos, ela era espírita kardecista. Foi uma sintonia muito tremenda. E eu fiquei assim pensando que se eu tivesse tido algum tipo de preconceito, eu teria perdido a oportunidade de crescer com ela, de talvez também passar uma imagem. E eu louvei a Deus quando ela se identificou com o espírita kardecista. Porque muitos dos nossos, né, são preconceituosos. Quando conversa, né, já fica ali, já tem aquela reserva. E aí quando ela falou, eu continuei conversando, não mudou em nada. Começamos conversando. E eu fui pensando, eu falei, Senhor, tomara que esse meu comportamento, tomara que essa experiência tenha marcado. E se ela teve alguma dissabor, alguma experiência negativa com outro evangelho, que o Senhor possa com essa experiência ter jogado por terra e tenha sobrepujado a tudo que ela experimentou, caso ela tenha experimentado negativo. Então, irmãos, essa questão do ver o outro como a fonte de aprendizado, para que possamos ter apregoar a paz, temos que ver isso, porque muitas vezes nós somos preconceituosos. Quando nós vemos alguém que pensa diferente, talvez torça para um time diferente, tem uma visão diferente a respeito de um determinado assunto, nós bloqueamos, nós nos fechamos e, consequentemente, nós fechamos a porta a todo e qualquer diálogo, toda e qualquer oportunidade que Deus está nos dando para aprendermos e para ensinarmos, para trocarmos, para compartilharmos experiências. E eu concluo essa reflexão dizendo: em um mundo em constantes conflitos, somos chamados para salgar e iluminar a sociedade. Diante disso, tudo o que deseja ser relevante para o reino de Deus, todo aquele que deve ser relevante, que queira ser relevante para o reino de Deus, deve almejar viver uma vida de paz. A trajetória por nós percorrida nos faz ver que, se assim atuarmos, se alcançarmos a designação de pacificadores, faremos jus a sermos chamados filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor,
por essa reflexão que nos provoca a refletirmos, Senhor, a respeito da nossa posição, da nossa participação na sociedade como disseminadores da paz. E não é aquela paz, ausência de conflito, mas aquela paz que é construída de forma artesanal, em que nós não mediremos esforços para implementá-la, Senhor. Deus, e nós sabemos que não é fácil. Que não é fácil, Deus, mas nós nos colocamos diante de Ti. E te pedimos, Espírito Santo, Deus, nos ajude. Nos ajude, Senhor, nos revista da Tua unção, meu Pai. E que nesses pontos que nós abordamos aqui, nesse tripé que vai sustentar essa paz que nós somos chamados para fazermos o teu serviço, a levarmos as outras pessoas, Pai. Buscarmos, priorizarmos a paz com o Senhor. Deus, a paz conosco, Senhor, e também a paz com quem nos rodeia. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Senhor.